Olá, então, dando continuidade à disciplina, né, vamos falar hoje um pouquinho sobre motores elétricos. Né? Então, um motor elétrico é uma máquina destinada a transformar a energia elétrica em energia mecânica, né, seja por movimento rotativo ou movimento linear. Né? A função básica dele, então, é fazer essa transformação da energia elétrica em mecânica. Eu vou falar algumas classes de motores, bem brevemente, bem superficialmente, tá? E vamos focar principalmente no motor de indução, tá? Nessa aula. Então, motores de corrente contínua, né? Então, são motores de custo mais elevado e, além disso, precisam de uma fonte de corrente contínua. Né? Corrente contínua é aquela que permanece no mesmo sentido, né, com o passar do tempo. Por exemplo, uma bateria, uma pilha, uma placa fotovoltaica, por exemplo. Né? E também, né, então, por ser mais a construção dele ser um pouquinho mais complexa, né, a necessidade de ter escovas, ou seja, essas partes aqui que entram em contato com o eixo, né, para transmitir a corrente para o interior do rotor, ele se torna aí um pouco mais complicado a construção, a manutenção e, por consequência, aí, o preço dele. Tá? Mas ele tem algumas vantagens, obviamente, né? Eles podem funcionar com velocidade ajustável em amplos limites e se prestam aí controles de grande flexibilidade e precisão. Tá? Mas por isso, então, esse uso aí é restrito a casos especiais em que essas exigências aí, né, compensam o custo mais elevado da instalação, da manutenção desse tipo de motor. Então, vamos falar agora do motor de corrente alternada. Então, corrente alternada, só para lembrar, aquela que vai, né, alternando a polaridade aí conforme o tempo vai passando. Aqui no Brasil, né, nós temos aí a nossa frequência aí dessa troca de polaridade aí em 60 Hz, né, por exemplo. Então, esses motores de corrente alternada são os mais utilizados, né, principalmente quando a gente está falando em bens e serviços, em material, né, em fabricação, né, não estamos falando em brinquedos, né, estamos falando mais em consumo mais de maior potência. Tá? Então, principalmente são utilizados porque a nossa distribuição de energia elétrica é feita, né, em corrente alternada. Tá? E entre essa classe de motores, né, os principais são os motores síncronos, né, que funcionam com uma velocidade fixa, ou seja, não tem uma interferência do escorregamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? E são utilizados aí, né, esses motores síncronos aí são utilizados normalmente também para grandes potências, né, devido aí ao seu custo quando construindo em tamanhos menores. Já existem agora os outros motores, né, na classe mais comum, vamos dizer assim, que são os motores chamados motor de indução. Né? Normalmente eles funcionam com uma velocidade constante que varia ligeiramente com a carga que é aplicada no eixo. Tá? Devido aí à sua simplicidade e robustez baixo custo em termos de produção e construção, ele é o mais utilizado de todos, né? Sendo adequado para quase todos os tipos de máquinas, né? Funcionamento de máquinas. Tá? E hoje em dia também, né, com o avanço da eletrônica, também é possível aí fazer um controle bem preciso desse tipo de motor, tá? Usando aí inversores de frequência, por exemplo. Tá? Então eu vou falar um pouquinho de conceitos básicos de quando a gente está falando de motor, tá? Só para a gente não ficar aí um pouco perdido quando a gente está falando, né, no dimensionamento de motores. Então o conjugado, o que seria o conjugado? Né? Conjugado, ou também chamado torque ou momento, é a medida do esforço necessário para girar o eixo. Tá? Então, pela experiência prática, observa-se que para levantar um peso por um processo semelhante, por exemplo, aqui a nossa... Imagine um poço, né, com aquela manivela, tem o tambor onde enrosca aqui a corda e puxo o meu balde com água, mais uma alavanca aqui, né, com um certo comprimento. Tá? A gente consegue fazer esse exemplo bem interessante para entender o que é o conjugado. Tá? Então a gente sabe que quanto maior for o tamanho do braço da manivela, menor será a força necessária, né, para puxar, vamos dizer assim, levar esse balde lá do fundo do poço. Né? Então, por exemplo, se nós dobrarmos, por exemplo, o tamanho dessa alavanca, né, para compensar esse torque, que a gente sabe que esse torque aqui, né, a força necessária aqui para girar a manivela vai se tornar a metade. Tá? Então, por exemplo, aqui, se o balde, né, tem um peso aí de 20 newtons, né, e o diâmetro desse tambor aqui é de 20 centímetros, a corda aqui vai estar transmitindo uma força, uma tensão aí de 20 newtons aqui até a superfície do balde. Tá? E nesse carinha aqui eu tenho um braço aqui pequeno, aqui, um raio, né, de 10 centímetros, né, do centro aqui do eixo de rotação. Então, para contrabalancear essa força, né, vai ser necessário aí
uma força aqui de 10 newtons também contrária aqui na manivela, né? E aí se o braço, né, da alavanca ali E, né, for de 20 centímetros, né, vai ser, vai necessitar, né, pelo menos aí para contrabalancear esse peso. Se nós aumentarmos, né, o tamanho da manivela ali, né, para 40 centímetros, a força necessária para equilibrar, né, esse sistema aqui vai ser de 5 newtons, tá? Então, como vemos aí, né, para medir o esforço necessário para girar o eixo, não basta definir a força empregada. É preciso também dizer que a distância do centro do eixo, a que distância do centro do eixo a força é aplicada. Então, o esforço medido pelo conjugado, que é o produto da força pela distância, né? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? O conjugado de 20 newtons vezes um braço de 10 centímetros é a mesma coisa do que uma força aí de 10 newtons vezes um braço de 20 centímetros, que também é igual, né, a uma força de 5 newtons vezes um braço de alavanca, de manivela, enfim, de 40 centímetros, que todos eles resultam aí um conjugado de 2 newton vezes metro, né? Energia e potência mecânica, né? Então a potência, entre aspas, né, mede a velocidade com que uma energia é aplicada ou consumida. É uma taxa, né, de quanto de energia por unidade de tempo. Então vamos pegar o exemplo anterior. Se o poço tiver 24,5 metros de profundidade, a energia gasta ou o trabalho realizado, né, dado em watts, para trazer o balde do fundo até a boca do poço, na superfície, é sempre a mesma, valendo. O trabalho vai ser a força vezes o deslocamento. Então vai ser 20 newtons lá, que é o peso do balde, né, vezes a distância percorrida, vai ser 490 newtons vezes metros, né? Então a observação não é 1 newton vezes metro igual a 1 joule, que é igual a potência vezes tempo, que também é igual a watts por segundo, vezes segundos, né? Então a potência exprime a rapidez com que essa energia é aplicada e se calcula dividindo a energia ou trabalho total pelo tempo gasto em realizá-lo. Assim, se usarmos um motor elétrico capaz de erguer o balde em 2 segundos, a potência será, né, potência mecânica, então, é igual a força vezes deslocamento pelo tempo. Eu preciso lá de 490 newtons vezes metros por, né, se eu fizer em 2 segundos, eu vou ter que precisar de uma potência aí, um motor aí de potência de 245 watts. Tá? Já se eu quiser fazer mais rápido esse trabalho, ou seja, eu vou consumir mais energia, né, no mesmo intervalo de tempo, né, a potência, por consequência, vai aumentar. Então, imagine o mesmo trabalho sendo realizado, levantado o balde lá do fundo do poço, até, né, em 1,3 segundos. Né, eu teria aí uma necessidade de um motor aí de 377 watts de potência ali no meu, na ponta do meu eixo. Né. Aqui no Brasil, normalmente, a potência dos motores é dada em CV, né, cavalo-vapor, que equivale aí a 0,736 kW ou 736 watts, tá? Que é a mesma, né, a unidade de medida utilizada internacionalmente para o mesmo fim. Tá? Então, assim, para os motores, nesses exemplos, nós teríamos, né, na primeira potência ali de 245 watts, seria um motor aí de 1/3 de CV. Né? E ali nessa potência 2 aqui desse exemplo, eu teria um motor aí de meio CV, né, um meio cavalo vapor. Tá? Beleza, então esses aí são, né, os conceitos básicos aí do motor. Tá? Então vamos falar um pouquinho especificamente no motor de indução, tipo gaiola. Tá? Então basicamente, né, ele é dividido em duas grandes partes. O estator, a parte que não se mexe, né, a parte fixa, tá? Que é composta aí principalmente pela carcaça, né, o número 1. É uma estrutura aí com um suporte bem robusta, normalmente em ferro fundido, aço ou alumínio injetado, que vai ter, né, materiais aqui, cobertura, né, para ser resistente à corrosão. Tá? E também normalmente tem aletas, justamente para dissipar, né, o calor aí gerado por atrito, etc. O núcleo do estator, né, são chapas aí de aço magnético, né, para ajudar a criar o campo eletromagnético em torno das bobinas. Tá? E o enrolamento trifásico. Né, o enrolamento trifásico são, né, quando a gente está falando de um motor trifásico, ele tem 3 bobinas, né, de enrolamentos iguais para cada fase, formando aí um sistema trifásico equilibrado que vai ser ligado aí à nossa, né, rede de distribuição trifásica. Tá? O rotor, então, é a parte, né, que vai girar, né, que vai rotacionar aqui no motor. Tá? Ele, então, tem o eixo, né, que transmite a potência mecânica para equipamento que um dia você vai conectar, né? Ele também é composto com um núcleo de chapas, também tem as mesmas características magnéticas do estator. Tá?
e barras e anéis de curto-circuito, né, que são normalmente de alumínio injetado sob pressão numa única peça. Tá? Aqui nessa fotografia não aparece muito bem, mas né, esses anéis curto-circuitados aqui, eles formam uma espécie de gaiolinha, uma gaiola. Por isso que ele é chamado de gaiola de esquilo. Tá? E existem outras partes também bastante comuns e similares entre diferentes fabricantes. Né? A tampa do motor, o ventilador para ajudar na dissipação de calor, tampa defletora aqui para proteger, dar um grau de segurança para ninguém colocar a mão no ventilador. Caixa de ligação, onde eu tenho meus terminais elétricos, que eu vou fazer a ligação com a rede elétrica, e os rolamentos aqui, onde estão apoiado aqui o eixo do rotor. Tá? Então, o motor de gaiola, então, cujo rotor é constituído de um conjunto de barras não isoladas e interligadas por anéis de curto-circuitos. O que caracteriza o motor de indução é que só o estator é ligado à rede de alimentação. O rotor não é alimentado externamente e as correntes que circulam nele são induzidas eletromagneticamente pelo estator, de onde provém o seu nome, motor de indução. Então, basicamente, comparando lá, por exemplo, com o motor contínuo lá, que tinha umas escovas aqui nessa localização para fazer o contato elétrico, para circular uma corrente, o motor de indução não tem essa parte, ou seja, o meu rotor é totalmente isolado do meu estator, em termos elétricos. Ou seja, a única parte que está realmente ligada na rede elétrica são as bobinas do estator, onde vão circular as correntes trifásicas, que vão gerar o campo eletromagnético girante, que por sua vez vai induzir uma tensão e corrente dentro desse motor, via indução, sem nenhum contato, e que por consequência essa corrente e essa tensão gerada aqui vão criar um outro campo eletromagnético que vai se contrapor, enfim, ao meu campo eletromagnético do meu estator. E aí, daqui a pouco a gente vai ver com a criação de polos norte e sul, enfim, vão se atrair e se repelir, enfim, criando aí um torque, um conjugado necessário para fazer o meu motor girar. Tá? Então, campo girante, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se lembram lá da experiência lá do eletroímã, Então aqui eu estou colocando uma pilha num prego numa bobina, aqui eu enrolei um fio, uma bobina nada mais é do que um fio enrolado. Tá? Então, a partir do momento que eu circulo uma corrente, eu crio um campo eletromagnético aqui. Nesse exemplo aqui é um campo eletromagnético fixo, porque a minha corrente é contínua, só vai circular num sentido, e aqui nessa bobina eu vou criar um polo norte e um polo sul fixo. Se eu inverter as polaridades, aqui eu vou trocar o meu sul pelo norte. É o que acontece quando eu ligo numa corrente alternada. Esses polos vão se trocar alternadamente na frequência da rede, por exemplo, 60 Hz. Então imagine o mesmo enrolamento colocado dentro do meu estator. Pode ser um monofásico, ou seja, eu só tenho uma bobina, uma fase só, ou trifásico, daí eu teria 3 fases. Então imagine, esse enrolamento monofásico atravessado por uma corrente I, ela cria um campo magnético H. Tá? O enrolamento então é constituído de um par de polos norte e sul, cujos efeitos se somam para estabelecer o campo magnético. Então imagine as bobinas aqui, eu circulo uma corrente e vai ter linhas de campos aqui passando no interior aqui do meu rotor. Tá? Se a corrente é alternada, o campo também é alternado. E o seu valor varia a cada instante, inclusive invertendo o sentido em cada meio ciclo. Tá? Numa máquina trifásica, a mesma ideia. Imagine vamos dizer assim, 3 bobinas separadamente, fisicamente separadas no ângulo de 120 graus, montadas perfeitamente. Tá? Vão criar-se 3 correntes que, por consequência, 3 campos magnéticos que estarão defasados, deslocados, 120 graus mecânicos, vamos dizer assim, entre si. Tá? Então, quando a gente tem essa corrente trifásica, a gente tem um campo girante. Ou seja, a minha corrente numa bobina uma hora está no topo, no pico, a corrente nas outras bobinas, por exemplo, estarão na metade, como simbolizado aqui nesse primeiro diagrama fasor aqui. Então aqui o campo magnético de H1 está no pico e as outras 2 estão na metade, por exemplo. E o somatório, o vetor, vamos dizer, esse cara, nesse instante aqui, simbolizado aqui por esse fasor vetor, aponta para cá. No segundo momento, aquele H1 diminui, H3 aumenta, H2 diminui também. E aí começa a perceber que a resultante vai girando, meu campo eletromagnético vai começando a girar com o tempo. Então, esse é o famoso campo girante criado aqui no meu motor de indução.
Então, assim, quando um enrolamento trifásico é alimentado por correntes alternadas, né, trifásicas, cria-se um campo girante como se houvesse um único par de polos girantes de intensidade constante. Então, esse campo girante criado pelo enrolamento trifásico do estator induz tensões nas barras do rotor, né, aquela gaiolinha, né, que por estarem aí curto-circuitadas geram correntes e, consequentemente, um campo no rotor, de polaridade oposta do campo girante do estator. Como campos opostos se atraem e como o campo do estator é rotativo também, o rotor tende a acompanhar a rotação desse campo. E aí, então, desenvolve-se, né, no rotor um conjugado que faz com que o eixo gire, acionando a carga que ele estiver conectado. Tá? Então, é bem assim, né, o funcionamento do motor de indução. Tá? Vamos falar um pouquinho de velocidade síncrona. Né? Então, a velocidade síncrona do motor é definida pela velocidade de rotação do campo girante, ou seja, né, lá no meu estator, lá que eu conectei na rede elétrica trifásica, a velocidade que esse meu campo gira, esse campo girante, né, rotaciona, é dependente aí do número de polos do motor e da frequência da rede em Hz. Né? Os enrolamentos, então, podem ser construídos com um ou mais pares de polos que distribuem alternadamente, né, um norte e um sul ao longo da periferia do núcleo magnético. O campo, então, girante percorre um par de polos, P, a cada ciclo. Assim, como o enrolamento tem polos, ou, entre aspas, P, pares de polos, a velocidade do campo vai ser determinada por N, né? NS aqui, que é a velocidade síncrona dado em RPM, 120 vezes a frequência pelo número de polos. Tá? Por exemplo, qual é a rotação síncrona de um motor de 6 polos a 50 Hz? Então, a velocidade síncrona vai ser 120 vezes 50 sobre 6, 1000 RPM. Qual é a rotação síncrona de um motor de 12 polos a 60 Hz? 600 RPM. Tá? Então, para motores de 2 polos apenas, né, o campo que percorre uma volta, o campo girante, né, percorre uma volta a cada ciclo. Então, em graus, os graus elétricos equivalem aos graus mecânicos. Então, né, a rotação do meu eixo ali está acompanhando o meu campo girante magnético, que nos motores de 2 polos são iguais. Né? Então, para um motor, por exemplo, de 6 polos, né, que tem mais polos comparado com o de 2 polos, ele vai girar com menor velocidade. Por exemplo, né, teremos um ciclo completo, um giro de campo de 360 graus vezes 2 sobre 6, né, igual a 120 graus mecânicos. Isso equivale, então, logicamente, a 1/3 da velocidade de um motor de 2 polos. Né? Então, se a gente comparar os graus elétricos, né, lá que está girando a minha rede, meu campo girante, né, é equivalente aí que ao graus mecânicos de giro do meu eixo vezes o número de polos. Né? Então, aqui uma tabelinha aqui para os principais motores mais comuns, né, 2, 4, 6, 8 e 10 polos, né, e suas rotações síncronas aqui em RPMs. Então, legal, né? Um detalhe do motor de indução é que o rotor em si nunca vai girar exatamente igual à frequência, à velocidade síncrona. Por quê? Porque naquele momento ele não vai, se ele conseguir alcançar aquela velocidade, ele não vai ter mais nenhuma força magnética atuando sobre ele, porque ele vai estar, todas as linhas de campo vão estar atravessando paralelamente as linhas de campo e não vai gerar um torque eletromagnético ali, vamos dizer assim. Tá? Então sempre haverá um pequeno escorregamento. O que é esse escorregamento? Tá? É a pequena diferença de rotação do meu rotor comparado com o campo girante. Né? Então nessa foto aqui a gente consegue até ver um pouquinho melhor. Então aqui eu tenho os enrolamentos dos estatores, seus diversos polos, né, os meus terminais elétricos que eu conecto na rede, e aqui o meu rotor, né, motor aqui, rotor gaiola de esquilo, aqui eu consigo ver, né, aqui são os anéis, né, no entorno, né, e eles são interligados aqui, curto-circuitados com uma barra. Tá? Então, para se obter um maior conjugado, um maior torque, né, no meu eixo, a velocidade de escorregamento tem que aumentar. Né? Ou seja, se quanto mais carga eu puser no meu eixo, maior vai ser essa diferença entre o campo girante, a velocidade síncrona, né, e o meu rotor. Tá? E aí eu consigo dar mais torque porque as minhas linhas de campo, né, estarão atravessando o meu rotor. Tá? Então, portanto, à medida que a carga aumenta, a rotação do motor diminui. Quando a carga é zero, ou seja, quando o motor está vazio, eu só tenho o peso ali, enfim, a massa do meu rotor, o rotor gerará praticamente com a rotação síncrona. Mas, de novo, nunca vai estar
realmente na velocidade síncrona. Então a diferença entre a velocidade do motor e a velocidade síncrona chama-se escorregamento, o S, né, sliding, que pode ser expresso em rotações por minuto, ou fração da velocidade síncrona, ou em porcentagem, né? Então tá aqui, né? O escorregamento é a diferença então entre a velocidade síncrona e, né, a velocidade do rotor que ele realmente estiver girando, né? Aqui em porcentagem e aqui também comparado aí com a velocidade síncrona. Então, portanto, para um dado escorregamento dado em porcentagem, a velocidade do motor será dada. A velocidade no motor, eu sei qual que é o escorregamento do motor, a velocidade síncrona do motor, eu sei quanto que é o escorregamento, eu consigo também determinar qual é a velocidade do rotor. Tá? Então, por exemplo, qual é o escorregamento de um motor de 6 polos, 50 Hz, se sua velocidade é de 960 RPM? Né? Então, eu sei que minha velocidade síncrona para esse tipo de motor aqui de 6 polos e 50 Hz é de 1000 RPM. Se ele estiver rodando a 960, eu sei que tem uma diferença aqui de 40 RPM, né? Ou seja, nesse caso aqui, o escorregamento é de 4%. Tá? A velocidade nominal é a velocidade em RPM do motor, funcionando a potência nominal sob tensão e frequências nominais. Ela depende também do escorregamento e da velocidade síncrona, né? Então aí está a formuleta, né, da velocidade do motor. Então, eu deixo para vocês aí uns exercícios bem simples aí para motor de indução, tá? Para vocês brincarem um pouquinho. Mas a ideia então desse vídeo aqui foi só, né, realmente dar as características aí principais do motor de indução, tá? E o seu funcionamento básico. Tá? Das aulas posteriores aí a gente vai falar um pouquinho mais sobre como ligar esses motores, quais as características de partida, de torque, né, de conjugado, etc., graus de proteção, etc., várias outras características aí. Como identificar a plaqueta, a placa identificadora do motor, né? Muitas outras características que a gente vai ver aí desse equipamento aí tão importante aí na nossa vida diária aí, que a gente nem percebe, né? Esse carinha aí está presente em muitas áreas aí da tecnologia. Tá certo, pessoal? Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo e obrigado aí pela atenção de vocês. Até mais.